Olá pessoal do Me Salva. Na aula de hoje então a gente vai discutir o conceito de torque ou momento, tá? É a mesma coisa, tanto faz o nome. A ideia básica é que torque ou momento vai ser uma medida do quão efetivamente uma força consegue produzir uma rotação, da intensidade da rotação que uma força produz. Como assim? Se a gente considerar alguma coisa que tem um tamanho desprezível, normalmente chama isso de um ponto material, como por exemplo esse pontinho aqui tem um tamanho desprezível do meu ponto de vista, o máximo que ele pode fazer é andar de um lado para o outro. Contudo, se eu considerar alguma coisa que tem um tamanho considerável, a gente chama isso em física de um corpo extenso, por exemplo, esse meu desenho aqui já tem um tamanho considerável, ele não só pode andar de um lado para o outro, como ele pode estar girando. A ideia de torque é medir, a intensidade de um giro que uma certa força, quão efetivamente uma certa força conseguiria fazer esse desenho girar. Então vou tentar dar uma olhada um pouquinho melhor nisso. Então eu tenho aqui essa chavezinha, vamos dizer que eu tenho aqui um pininho, ela está tentando fazer, esse parafuso, isso aí girar. Como é que eu faria isso? Reparem, olha só, se eu fizer uma força logo embaixo do pininho, eu não consigo fazer isso aqui girar. Agora, se eu faço uma força um pouco mais para o lado, eu já consigo fazer ele girar um pouco. Se eu fizer uma força ainda mais para o lado, tentem fazer isso em casa, tá? Reparem que ela vai girar ainda mais facilmente, vai girar ainda mais. A mesma força, gente, faz ele girar ainda mais. Então, na verdade, uma força produzir rotação, para uma força fazer alguma coisa girar, não depende só da força que eu estou fazendo, como depende de aonde eu estou fazendo essa força. O que vai acontecer, gente, deixa eu até desenhar aqui, é que o lugar onde eu faço essa força vai fazer diferença. Vamos dizer que aqui eu faço uma força 1. Essa força 1, como a gente viu, não é suficiente para fazer isso aqui girar. A gente diria que o momento dessa força 1, ou o torque dela, é 0. Ela não faz o corpo girar. Conforme eu faço a força mais para o lado, ela fica cada vez melhor em fazer o corpo girar. Se eu fizer a força aqui na ponta, por exemplo, ela vai ainda mais intensamente, a melhor força para fazer o corpo girar. Se essa aqui é a força 2, por exemplo, o momento da força, vamos dizer que essa é a 3, aliás, essa é a força 2. Quanto mais longe eu faço, melhor fica a força para fazer ele girar. Então, o momento da força 3, por exemplo, seria maior que o momento da força 2. A capacidade da força 3 de produzir uma rotação é maior do que a da força 2. Então, resumindo, gente, o momento de uma força, o quão intensamente a força vai produzir uma rotação, depende basicamente da distância dessa força ao ponto ao ponto em torno do qual eu estou girando, dessa distância aqui. Isso aqui é normalmente chamado de braço de alavanca, tá, gente? Então, o momento, na verdade, se vocês quiserem calcular, gente, atribuir valores, vai depender justamente disso. Do valor da força e da distância do braço de alavanca. Da distância da aplicação dessa força até o lugar onde, ele vai girar. Isso aqui é chamado de braço de alavanca. Reparem também, gente, que se eu fizer a minha força aqui, por exemplo, puxando... o pininho caiu e não vai dar certo. Se eu fizer a minha força assim, puxando, eu também não faço girar. Assim dá certo. Assim, não. Se eu faço a minha força aqui, assim também não vou conseguir fazer girar. O ideal para enxergar esse tipo de coisa, gente, é a gente sempre imaginar a linha onde a força está agindo. Tá, aqui está a linha de ação dessa força que a gente chama. Reparem que ela estaria passando direto pelo eixo. Tá? Quando a linha de ação da força passa por cima do eixo, é o caso dessa força, é o caso dessa, passa por cima de onde eu vou girar, o momento vai ser 0. Essa força aqui também teria momento 0. O ideal, gente, é que a força, a linha da força, forme 90 graus com a distância. Esse é o melhor caso para fazer um corpo girar. Depois eu comento mais adiante no vídeo o que acontece se a força estiver inclinada, por exemplo. Então, olha só. Outra coisa que a gente tem que observar, é mais ou menos o seguinte. Mas reparem que, resumindo, o momento de uma força é a força vezes a distância, braço de alavanca. Em termos de unidades, antes que eu esqueça, a força a gente mede em newtons, a distância em metros, a unidade de momento ou torque vai ser newton vezes metro, newton metro.
Tá? É interessante perceber que a gente vai precisar, tá, gente, diferenciar o sinal. Isso é um problema que a gente vai ter. Porque como assim? Se eu tiver aqui, de novo, a minha chavezinha, o problema é que eu posso tá girando ela tanto num sentido quanto no outro, né? Tem tanto sentido horário quanto sentido anti-horário. Então, para diferenciar o sentido de rotação, normalmente a gente usa o sinal. A convenção mais comum, tá? Normalmente, tu não é obrigado a usar essa. A gente faz o seguinte: a gente diz que no sentido horário o giro é negativo, o momento vai ser negativo. Se for no sentido anti-horário, vai ser um momento ou um torque positivo. Um jeito de lembrar isso é o seguinte, tá, gente? Reparem que quando tu gira no sentido, por exemplo, anti-horário, imaginem pega a mão direita, conforme os dedos se fecham no sentido anti-horário, o teu polegar fica para cima, saindo da folha, isso vai ser o positivo. No sentido horário, reparem quando tu fecha os dedos no sentido horário da mão direita, o polegar fica para baixo, entrando na folha, esse é o negativo, um jeito de lembrar. Então vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, tá? Vamos dizer que, por exemplo, aqui eu tenho um parafuso, aqui está uma chavezinha, como naquele meu exemplo ali. Aqui vai ser uma distância de 0,2 metros. Aqui mais 0,4 metros. Aqui eu faço uma força de 2 newtons. Aqui eu faço uma força de 1 newton. O momento vamos dizer que essa é a força 1. Da força 1 seria o quê? Força vezes a distância, né? A força é 2, a distância até o ponto aqui de aplicação. Vamos dizer que, enfim, vamos arredondar aqui. Então a força é 2, a distância é 0,2. E vamos colocar o sinal, tá? Usando essa convenção aqui, reparem, ela faz girar assim, né? No sentido horário, é o sentido negativo. Então, isso aqui vai dar, na verdade, menos 0,4 newtons metro. No caso da força 2, a força é 1, a distância daqui até aqui, 0,6. Notem que essa força faz girar assim, né, no sentido anti-horário, positivo, então mais 0,6 newtons metro. Se eu quisesse saber, por exemplo, nesse caso aqui, o momento total ou o momento resultante, da torque resultante, o que eu faço? Somo o torque de cada uma. Eu tenho mais 0,6 para uma das forças, menos 0,4 para outra. Isso vai dar mais 0,2 Nm. Notem que deu um valor positivo, isso quer dizer que efetivamente, juntando tudo, existe uma tendência de giro no sentido anti-horário. Embora essa força seja menor do que essa, a distância dela compensa e o giro que ela tenta produzir ganha do giro que a outra tenta produzir. Isso aqui tenderia a girar no sentido anti-horário. Tá, gente? Por essa aula era isso, tá? É muito importante, só para finalizar, destacar o seguinte: sempre que o momento resultante não for zero, o que isso significa? Que existe uma tendência de rotação do corpo, o corpo vai girar. Se eu quero que um corpo que tem um tamanho considerável, como esse meu exemplo inicial, fique parado, é o que a gente chama de equilíbrio estático de um corpo extenso, não só eu preciso que as forças se cancelem, que a força resultante seja zero, isso significa o quê? Que efetivamente os meus empurrões e puxões estão se cancelando, ela não está andando de um lado para o outro. Ele faz o que a gente chama de não translada, isso é não andar de um lado para o outro. Mas eu também preciso, se tem um tamanho considerável, ele pode estar girando, eu preciso que ele não gire. Então eu não só preciso que ele não translade, como que o momento resultante seja zero. Isso garante que ele não gira. Tá? Então, por exemplo, nessa barrinha que eu desenhei aqui, se eu tenho duas forças de valor F, F com F se cancela. A força resultante seria zero. Ele não vai estar transladando, não vai estar nem subindo nem descendo.
Mas o momento resultante não é zero. Observem, eu tenho uma coisa aqui, eu faço uma força para cima de um lado e para baixo do outro, ele acaba girando. Então isso aqui não estaria indo para cima nem para baixo, porque a força resultante é zero, mas o momento resultante não é zero, ele estaria girando, ele não está parado. Então, se eu quero que um corpo de tamanho considerável fique parado, não só eu preciso que a força resultante seja zero, como que o momento resultante e o torque resultante seja zero. Muito obrigado pela atenção, tá? A gente espera que tenha ficado mais claro. Muito importante que vocês vejam os vídeos de exemplo, tá? E até a próxima!